Olá pessoal, eu sou a Patrícia Villanova e esse é o Conexão das Mulheres. Estamos na IPTV, no canal 579 da banda KU e também no canal 23 da nova Parabolic Sky. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação porque toda quinta às 19h30 tem um episódio novo. Temos a nossa Constituição, né? E para que ela serve? Para termos algumas regras. Nem sempre são cumpridas, mas temos ali um ponto de partida enquanto sociedade. Só que muito antes disso, lá na nossa criação, Deus deixou também alguns mandamentos. Seguimos à risca? Certamente não. Mas também temos um ponto de apoio lá do nosso Criador. Esse episódio não é sobre religião, então não precisa sair daqui se você não curte esse tema. O que a gente quer trazer aqui é de como poderíamos ter relações muito melhores, tanto relações pessoais, interpessoais e em sociedade. Para isso eu trago Silvia Biancalana, acertei. Ela é publicitária, empresária e tradutora técnica em inglês-português. Que mais? E mentora de estudos bíblicos avançados. Muito bem-vinda, Silvia. Muito obrigada. Prazer ter você aqui comigo. Grande prazer estar aqui no programa com você. A Silvia já é uma amiga, ela acompanha o canal aqui e a gente estava marcando de fazer esse encontro de uma forma que fosse leve e inspiradora, porque a gente sabe que quando a gente entra no tema de religião, sim, cada um tem a sua, cada um segue a sua e tudo bem. Exatamente. Mas a gente queria abordar esse tema porque também é um tema bacana de se falar. Exatamente. E a forma como eu gosto de abordar e levar essa leveza do ensinamento para as pessoas é totalmente a parte de religião. As pessoas elas não precisam de religião para melhorar o relacionamento entre elas, para ter saúde na vida delas, para ter equilíbrio na vida delas. Mas a gente tem um instrumento maravilhoso, que é a Bíblia. Porque dentro da Bíblia a gente tem diversos princípios e mandamentos, digamos assim, ou instruções amorosas de um Criador, que é o doador da vida, né? Então, se a gente aprender a enxergar essas instruções de uma maneira equilibrada, a gente vai ver que são para o nosso bem, para a melhoria do nosso convívio, para a gente aprender a lidar com os filhos, lidar com o próximo, lidar com o chefe, com a mãe, com o pai. Seja quem for. Antes da gente abordar o tema, você me disse que o Conexão das Mulheres foi uma inspiração para que você começasse o teu trabalho. Conta um pouquinho sobre isso, como que foi? Nasceu com vocês, na verdade. Ó, já me faz uma pessoa feliz. Nasceu com Conexão. Eu participei de uma gravação. No bastidor? Sim, nos bastidores, sentei na cadeirinha, fiquei assistindo, só assisti, né, na janelinha. E porque eu gosto desse ambiente de estúdio, né, publicitária. Né? E eu já tinha começado a gravar alguns pequenos estudos, algumas pequenas reflexões do meu estudo das Escrituras. No YouTube? No Instagram. No Instagram. É uma pessoa, eu totalmente avessa a redes sociais, eu nunca gostei nem de tirar foto, e aí eu comecei a gravar, uma amiga muito querida, a Renata, me incentivou a fazer um primeiro vídeo. A Renata, nossa amiga querida aqui, Renata. É sócia, gente, Conexão. Eu vim aqui numa sexta, e na quarta-feira foi o primeiro vídeo que eu gravei por influência da Renata. Olha. Ela falou, grave e sai correndo. É isso aí. E foi isso que eu fiz. Eu gravei e fui pra cozinha. Se tiver um mandamento de rede social para quem quer iniciar, grave e sai correndo. Diria que é o grave e sai correndo, grave que a Mari Guidolini, beijo Mari, nos ensinou. Grave e sai correndo. E foi isso que eu fiz. E eu comecei a gravar. A partir daquele primeiro programa, eu fui conhecendo pessoas que, ao verem pequenos vídeos, trechos mínimos de estudos que eu tenho há 7 anos já, que eu tenho esse estudo profundo da Torá, das Escrituras, da Bíblia, né? A pessoa gostou muito e quis aprender comigo. E, a partir disso, vieram várias pessoas querendo aprender comigo, e aí eu falei, tá, então vou virar uma mentora disso. Eu ensinava pessoas antes, mas sem nenhum compromisso de eu ser uma mentora de alguém, sabe?
E o trabalho foi crescendo a partir do Conexão. Que legal, né? fico muito feliz. Criei cursos, escrevi bastante, escrevi e-book, criei hoje um portal de conteúdo que se chama O Caminho do Discípulo, né? Que, na verdade, faz uma leitura muito ampla e desprovida de dogmas, sabe? Eu sou contra dogma, contra doutrina. Eu gosto do caminho reto, sabe? Vamos ver o que realmente o texto está falando para mim, de verdade. E aí, a partir disso, eu criei. Tem áreas de treinamento dentro do portal. Eu tenho a minha mentoria, que é a parte, né? Que é aquele mergulho mesmo nas escrituras, mas falando tanto da vida da mulher, sabe, dar aquele apoio à mulher, restauração da beleza, a restauração do casamento, a educação dos filhos. E eu tenho outros pilares que falam de várias ciências ocultas, digamos assim. Então, terapias holísticas, para explicar o que são essas práticas à luz das escrituras, para a pessoa fazer a escolha dela. Sim. É a escolha de cada um. Né? Eu faço uma investigação pragmática da Bíblia. Vamos ver o contexto histórico, a influência dos idiomas na produção do texto bíblico. Então, assim, esse portal é realmente uma preparação. É um local que a pessoa vai lá para aprender. Né? E é um xodózinho para mim. É um trabalho que orgulho. você faz do coração. Sim, muito. Se encontrou fazendo isso, Silvia? Olha, sim, não é um caminho fácil, né? Não é um caminho fácil porque requer uma transformação diária nossa, né? Ao mesmo tempo que você tenta multiplicar a luz na vida das pessoas, você expõe as suas trevas, né? Então, você também está trabalhando em você. Sim. Para ajudar o próximo. Sem dúvida. Mas eu amo fazer isso. A Bíblia. Você falou da questão histórica. Sim. Então, quando você pega aquele livro enorme, com aquelas letras minúsculas, miudinhas, com aquelas palavras que você fala, meu Deus do céu. Uma linguagem diferente. Uma linguagem demais, diferente. Né? Como que surgiu, né, a Bíblia, os 10 mandamentos, só para a gente resgatar um pouquinho do que a gente vai falar agora. Bem, até onde a gente sabe pelos estudos, os 5 primeiros livros eles foram redigidos por Moisés, certo? Um homem altamente inspirado, mas um ser humano normal, não, né? A gente tem que acreditar no que ele escreveu. Ser humano normal. A questão é que quando você passa a se relacionar mais com a palavra, com aquele estudo, você percebe ao longo de todo o texto livros que são separados por séculos e a linguagem é a mesma. As ideias são as mesmas. Por quê? Porque é um mesmo autor. Entendeu? Então, quando você se aproxima do estudo do texto, se aproxima das ideias, você percebe que o tempo inteiro a mensagem se repete. O tempo inteiro. À medida que você vai aprofundando mais, que você vai tendo contato com idiomas, tá? O hebraico, o aramaico, o grego mais para frente, né, no Novo Testamento, mas você percebe que as nuances desses idiomas não tem como o ser humano simular. O hebraico ele é uma língua tão rica, ele tem uma profundidade tão grande, não tem como o ser humano fazer um negócio daquele, sabe? E aí que você vê, falei, peraí, então tem mais do que está escrito aqui, tem muito mais. Existem muitos níveis do texto para você descer. E é nisso que você encontra Jesus, desde o primeiro verso de Gênesis. Você encontra ele lá, entendeu? Você encontra Jesus em quase todo o verso da Escritura. Como? Através do hebraico. Mas até aí isso está muito, muito fora do que, em geral, as pessoas conhecem, né? Mas tudo bem. Agora vamos trazer para cá e pegar os 10 mandamentos. Sim, os 10 mandamentos. Então, deixa eu pegar meu assistente. Todo mundo já ouviu falar nos 10 mandamentos. Eu acho que não tem quem não tenha ouvido, independentemente de religião. Então, o primeiro mandamento diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O que dizemos aqui? Você vê que não é muito um mandamento, faça isso, faça aquilo. Não, é um ato de reconhecimento de quem é o soberano, de quem é o Criador de todas as coisas, o autor da vida. Amai a Deus sobre todas as coisas? Sim. Isso resume muita coisa e dá uma segurança para a pessoa, porque na vida da gente, a gente tem
a gente tem contato com muitas ideias diversas. As pessoas hoje elas estão muito confusas espiritualmente. Elas não sabem no que acreditar. É verdade. Né? E como elas não sabem no que acreditar, no que seguir, elas acabam muitas vezes se apegando ao material. E aí a tranquilidade dela, a satisfação dela, ela vai buscando no material. Só que o material não supre o espiritual. Você entendeu? E o ser humano, ele foi criado para adorar a algo. Ele foi criado para servir a algo. Você não consegue ficar sem servir nada. Entende? Então, você vai escolher o seu Deus. Seja o dinheiro, seja o corpo, seja uma outra pessoa, seja sei lá, um líder. Materialmente falando. Sim, né? sim. Agora, quando a gente fala sobre Deus, e é muito interessante, porque até um ateu que não acredita em Deus, que não acredita Em alguma coisa ele nada, que é acredita. alguma coisa, um ser superior, Ele né? acredita numa energia. Eu conheço um ateu que, assim, numa situação muito, muito, muito difícil da vida, ele falou assim, Deus, me ajuda. Então, no fundo, né, com toda aquela resistência que essa pessoa tinha de acreditar num ser maior, porque para mim é muito fácil acreditar em Deus quando eu vejo a natureza, quando eu vejo que eu pude gestar um filho dentro de mim, outro ser humano veio disso. Então, para mim é muito fácil, né? Se eu tivesse qualquer dúvida a respeito disso, é o que eu vejo, o que os meus olhos veem diariamente na natureza, na minha vida, na minha filha, me tranquilizaria dizendo sim, existe um Deus, existe Deus, né? Então, quando você fala que a pessoa precisa se apegar a algo que não seja algo material, que se ela se apegar em Deus, Sim. seja qual for a sua religião, Sim. que acreditar no Ser Supremo, fica um pouco mais fácil. E você sabe que o ateu, ele nega o quê? Ele nega a religião. Religião. Porque a energia existe. Só que o Criador, eu prefiro falar o Criador. Tá. O Criador, ele é o provedor da vida, o provedor da energia. Ele provê aquela substância que liga tudo, que liga os átomos. Você entendeu? Que permite tudo existir. Então, é algo muito maior. Muito além. Muito maior. Eu gosto de falar, e aí dá um choque, assim, eu gosto de falar assim, que eu abandonei a religião. E eu escolhi Deus. Acabou. E se ele deixou escrito para mim um livro gigantesco, cheio de coisas me ensinando, entendeu? E aquele texto vai falar comigo. É o seu Google, né? Como se fosse o seu Google. Acabou. E aquele texto vai falar comigo, eu não preciso de mais nada. Eu acho que muitas pessoas não... Eu, por exemplo, já li alguns trechos da Bíblia, tenho a Bíblia na minha casa, tenho um altarzinho lá com as minhas crenças e tudo mais, mas é muito difícil de interpretar, né? Às vezes você lê, puxa, fica mais difícil ainda do que quando você está buscando alguma coisa, você sai com mais dúvidas do que respostas. Eu acho que muitas vezes é isso que afasta o homem de Deus. A barreira é a cultura. A barreira é a cultura, porque os autores, né, os escritores dos livros da Bíblia, eles viviam numa cultura totalmente diferente da nossa. Na verdade, a cultura deles é muito mais o que você vê no Oriente Médio do que o resto do mundo, né? Então, a forma deles verem o mundo, a linguagem deles era totalmente diferente. As forças de expressão, por exemplo, quando está chovendo muito aqui, a gente fala assim, nossa, está chovendo canivete. Não é? É. Nossa, isso aqui como eu falar, é difícil para cachorro, sabe? Essa coisa assim. Uhum. E essa expressão nossa, para um outro povo, não faz sentido nenhum. Certo? Para nós faz sentido. Tem uma expressão no inglês britânico, push the daisies. Uma coisa assim que eu aprendi com a minha professora na época, que significa o quê? Que é a pessoa que está enterrada e tem a terra em cima dela, e aí o pessoal planta as violetas, digamos assim, né? E aí a pessoa, ela se recusa a morrer. Então, ela empurra as violetas. E aquilo virou uma expressão no sentido da pessoa não desistir. Para a gente, você fala, gente, que loucura. Da mesma forma, essas linguagens da Bíblia. Filho do homem. Se
É mais fácil uma corda passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Você vê que tem uma tradução errada, porque falam é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha. Não é isso que está escrito. É uma corda. Tá. Entendeu? Uhum. Por quê? Porque naquele tempo muita gente morava em casas construídas mesmo com pedra, tijolos e tal, mas muitas pessoas moravam em tendas. E quando você amarra a tenda, você tem a corda, e eles usavam uns ferros que parece uma agulha gigante, e você tinha que passar a corda pelo buraco da agulha que era apertado. Para prender E o rico, ele é aquela corda que para passar na porta estreita, na estreita porta, Sim. você tem que desfazer as tramas, os nós. Então, ele tem que se desfazer dos nós dele, das tramas dele, de tudo que amarra ele, para passar pela porta estreita. Você entendeu o que é a cultura? O que é o pensamento? Só que como você vai saber disso? Tem que aprofundar demais. Com professores, com instrutores, com mentores. Pessoas que já interpretaram a Bíblia ali de cabo a rabo. Bom, não terás outros deuses diante de mim. E aí, mais uma vez, a gente não está falando de religião, que acredita em santo, que acredita em orixás, tá? Vamos falar de outras coisas aqui. Trazendo agora, para a nossa vida agora, o que a gente pode falar sobre aqui? Idolatrias? Idolatria. A gente tem o conceito da idolatria, só que você não pode resumir a idolatria a uma imagem somente. Tá bom? E sem julgamento, porque se eu julgar alguém, como que eu vou fazer uma mensagem de luz chegar para qualquer pessoa? Não posso. Não posso julgar ninguém, certo? Quem sou eu? Quem sou eu? Mas a idolatria, ela é tudo que fica que é colocado na frente de Deus para você, que vai tampar Deus para você. Pode ser o seu cônjuge, pode ser os seus filhos, pode ser um líder político, digamos assim. Tudo aquilo que você rende louvor, que você coloca toda a sua confiança, maldito é o homem que confia no homem. Uhum. Entendeu? Isso é idolatria. Confiar muito no dinheiro. Sim, Meu achar que o dinheiro te traz qualquer coisa na Exatamente. vida. A gente não está falando agora da pessoa se apegar ao material. Sim. A gente não começou falando que o ser humano ele foi projetado para adorar algo e servir algo? Que não seja o dinheiro. Entendeu? Na verdade, a gente tem que adorar só Ele, só o Criador de todas as coisas, Deus, Jeová, Yahuwá, Seja Yahvé, lá o nome. seja o nome que você consiga verbalizar, entendeu? Mas a idolatria é isso. E hoje estamos falando sobre os 10 mandamentos que o Senhor Criador nos deixou. Tentando entender um pouco, decifrar o que quer dizer e como a gente aplica esses mandamentos nos dias atuais para termos relações melhores, relações com a gente mesmo, relações com o outro, relações em sociedade. Certo, Silvia? Certo. Tá bom, deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Não vai dar tempo da gente passar todos eles falando sobre cada um. Então, eu vou falar o terceiro, e a gente vai seguindo aqui. Tá bom. Não terás outros deuses diante de mim. Já falamos sobre esse. O terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. A gente já sabe por quê. Porque a gente promete, jura por Deus, faz muita coisa ali, fala muita coisa e não cumpre. E não... É só para nos enganar e enganar o próximo, né? Isso aí é sério, né? É sério. É sério. Vamos pro quarto. Sim. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. Vamos lá. Esse é bacana, hein? Esse é bacana. Sábado, primeiro que essa palavra sábado, ela tá mal aplicada, porque não é sábado, é Shabat. E Shabat significa descanso, tá bom? Quando foi criado isso, não tinha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo? Não. Tá. Originalmente, lá na criação, era dia 1º, dia 2º, dia 3º, e sempre distribuídos na parte clara e parte escura. Então, você tem dia e noite. Então, pensa em ciclos, entendeu? Não pensa em 1º, 2º, 3º. Tá. Ciclos. Qual que é o mandamento? E, na verdade, é uma lei natural, que após 6 ciclos de trabalho, o 7º é um ciclo de descanso.
A gente precisa desse É a descanso. sua biologia, é uma lei natural. E aí, quando a gente fala, mas isso aí é da religião dos judeus, não tem nada a ver. Sabe por quê? Porque você é ser humano. Você precisa de um descanso, senão você vai ter um burnout. A pessoa vai ficar doente, como tem o workaholic, que não para nunca de trabalhar. O seu corpo precisa disso, a criação precisa disso. Na descrição do mandamento, você vai lendo, fala que até o animal tem que descansar. Então, não interessa se é um espírita ou se é um camelo, que está no meio do deserto. Ambos precisam do descanso no 7º ciclo. Então, qual que é o ideal? Independente da religião da pessoa. Você tem que adotar isso na sua vida para você ir bem com a sua família, com a sua parte mental, com o seu corpo, a sua saúde, entendeu? É o descanso propriamente dito. Exatamente. Agora, quando que é esse dia? Existem formas de se calcular, que é uma coisa um pouquinho mais complicada. Não vai dar tempo aqui. Não vai dar tempo. Eu fiz uma live no Instagram, eu fiquei 1 hora só para falar isso, do cálculo do dia do descanso. Mas é você incorporar isso na sua vida. Olha isso. Nossa, o mandamento é uma coisa pesada, né? Não, é para o seu bem. Você não quer descansar? Não é bom você descansar? Pois é uma instrução para você, sabe? Perfeito. Agora, se a pessoa quiser, de alguma forma, se atentar para o detalhe, toda ritualística, aí ela vai começar a estudar, ela pode até seguir uma doutrina, se ela quiser, mas aí é ela com o Criador. É uma opção dela. Entendeu? Bem, assim fica mais fácil. Então, Honra teu pai e tua mãe, sim, para que se prolongue os teus dias na terra. isso. Vamos lá. É questão até de... Isso é meio, assim, não precisa nem ser muito entendedor da palavra para dizer que a gente tem que honrar nossos pais, as suas raízes, né? nossas raízes. Exatamente. Sejam elas quais forem. Sim, porque hoje a gente vive numa sociedade doente. Né? É duro falar isso, mas é verdade, né? Independente de como sejam os seus pais, eles tomaram uma decisão acertada. Eles podem ter errado em tudo o resto, mas eles acertaram. Eles não tiraram a sua vida para você nascer, certo? Então, só a partir daí você recebeu a coisa mais importante para você fazer o que você quiser com essa vida, entendeu? Mas, independente disso, é uma lei natural também, de você honrar as suas raízes. Basicamente. Simples assim. Simples assim. Muito bem. Não matarás. Não matarás. Você vê que aí tem um erro de tradução, porque a palavra não é matar, é assassinar. Que são coisas distintas. Totalmente distintas. É hatzar, se não me engano, o termo em hebraico, que é assassinar, que traz o quê? De você fazer algo, né, para atentar contra a vida de alguém premeditadamente. Entendeu? Isso já te dá o respaldo da legítima defesa, de você defender a sua família, você defender a sua vida. Os apóstolos, eles levavam consigo espada para se defender dos ladrões nos caminhos que eles fossem passar. Você pode se defender. E você sabe que não é à toa que isso está em cada constituição no mundo. Porque todas as leis do mundo, de todos os países, derivaram da lei de Deus. Você sabia disso? Não. Uhum. Eu aprendi isso no primeiro semestre de Direito. E na Constituição nossa, onde que está isso? Você tem direito à legítima defesa. Porque a gente tem todo o código, né? A Constituição, a gente tem a base e a gente tem os códigos, Código Penal e por aí vai, né? Mas, por exemplo, logo nos princípios básicos da Constituição, você tem o direito à legítima defesa. Tá aí, ó. Viu? Olha Na só fonte como é de tudo. antigo tudo isso. Muito antigo. 7º, não adulterarás. Gostei. Isso se aplica Curti. a relacionamento homem e mulher formalizado. Tá bom? Tá, Então, isso se formalizado. aplica cartório mesmo. Porque essa coisa de você formalizar um casamento, né? Sim. Não é de agora, não é de 200 nem de 1000 anos atrás, tá? É desde os primórdios que havia a formalização. Então, o adultério é a traição mesmo do cônjuge com seu pai. É isso. Não é muito difícil esse, né? Não, você Tá. vê? 8º, não furtarás. Pois é. Não tirará
do próximo o que você não tem por direito. Exatamente. Você vê que, assim, é algo básico para a sustentação de uma sociedade, né? Onde falta justiça, você começa a abalar toda a sociedade, né? Porque onde falta justiça, se instaura a corrupção. E assim vai, né? E Cascateando. assim vai. A bandidagem. Vamos ver como é que está o nosso país hoje, não é? A corrupção, ela vai crescendo, crescendo, porque a justiça está encolhendo. Poucos com muito e muitos com nada. Praticamente isso. Então aí você vai tendo... Punição desigual, né? Balanças desiguais, tudo isso. Muito bem. Nono. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Fofoca, digamos aqui. Fofoca, fofoca. Você vê que no E começo... todo mundo gosta de uma fofoquinha, né? Ah, vá, que não. No começo do texto, está falando assim, falso testemunho. Então, você já liga com a questão de julgamento, né? Mas, essa questão do falso testemunho é um pecado que se chama língua maldita, lashon hará, no hebraico. E a língua maldita, ela atinge direto a essência da pessoa. Então, é um pecado de sangue. É uma coisa muito séria, né? Porque você atinge aquela pessoa, é o lance do quântico. Você atinge a pessoa mesmo que ela não esteja no ambiente. Você está atingindo a essência dela. E a gente vê esse Principalmente pecado... quando ela não está ali para se defender, né? Então, entendeu? E a gente vê que esse pecado muito sério, ele é muito sério, e a gente vê um exemplo, acho que é Números 12, que a irmã de Moisés fala mal dele, quando ela critica Moisés por ter tido mais uma esposa que era cuxita, que era lá de descendência egípcia, então ela tinha um tom de pele mais escuro, e a irmã de Moisés criticou ele. E aí, nesse momento, ele infringiu o 7º mandamento, ou não? Ela usou de língua Não. maldita. Ele adulterou, ele cometeu um adultério. Então, Olha lá. olha só que coisa. Olha só que coisa. Houveram muitas permissões no início da formação do povo de Israel, depois que eles saíram do Egito, né? Porque eles eram bárbaros, entendeu? Como que aquele povo ia se tornar uma nação se eles não tivessem regras e leis, entendeu? Então, essa cuxita, ela não teve o status de esposa, porque havia a esposa titular, digamos assim, e haviam as servas. Isso tudo era no intuito de ele formar o exército dele. Olha só, quem que era o exército dos patriarcas? A família dele, os filhos. E ele tinha que ter muito filho. Entendeu? O cara tinha 15 esposas e 80 Nossa. filhos. Era o exército dele. Você está entendendo? Que louco, isso. né? A gente ri, mas é muito louco. É isso. Mas, por exemplo, quando você já vai para o Novo Testamento, quando você tem lá a ordenação, um bom sacerdote, um bom ancião, né, que era uma pessoa que liderava e ensinava os outros homens, as outras pessoas, é dito assim que ele tenha uma esposa. Por quê? Porque, dependendo da cultura, dependendo do pensamento, o negócio dá confusão. Entendeu? Só que antes o povo precisava crescer e se fortalecer. E aí depois era diferente, era um outro Então, a propósito. Cuxita falou mal do... A irmã de Moisés, falou mal de uma das esposas lá de Moisés. E ela fez foi, uma fofoquinha. e ela foi penalizada por isso. Não, e detalhe, né? Quando a gente traz para os dias atuais e a gente vê essas questões de fofoca, a gente mexe com tanta coisa, não é? A gente não fica pesado? É um peso que se sente, né? Entendeu? É diferente. Mas se a gente for ver nas questões de redes sociais, é isso que engaja. É isso que dá like. É esse tipo de conteúdo. É esse tipo de conteúdo que a gente, vou falar gente, mas que a gente quer ver. Então, olha o que a gente está consumindo. Atenção, né? Isso me deixa, assim, muito magoada, sabe? Porque, do ponto de vista aqui do nosso projeto do Conexão das Mulheres, Sim. Saindo um pouquinho aqui do contexto, mas quando eu vejo que coisas banais, que viram fofoca, que viram uma coisa estrondosa, engaja. E quando a gente está trazendo conteúdo, está trazendo ensinamento, está trazendo coisa bacana aqui, a gente não tem nem
chega nem perto do engajamento que a fofoca Quando dá. vocês trazem profissionais tão legais que fazem trabalhos sociais lindos poxa, de restauração na vida de crianças, né, que eu já vi, sabe? Cada profissional incrível com trabalhos lindos, transformando a vida de tantas pessoas, isso não chama tanto atenção como, sei lá, qualquer baixaria. É uma pena, mas eu vou falar, a gente não vai parar. Não, a gente não vai com certeza desistir. não. A gente não vai desistir porque esse é o nosso propósito e a gente vai seguir. Olha eu aqui. Aí, assim, ela já é uma fruto de vocês, uma poxa. seguidora ali do nosso trabalho e uma admiradora do que a gente faz aqui. É isso aí. Chegamos no 10º mandamento. Se você ficou comigo até agora, vamos finalizar isso aqui nesse bloco. Passa rápido, né? Passa rápido. É. Gostoso falar. Mas é bom, mas é bom. Não cobiçarás. E aqui nós falamos de inveja. Também. Cobiça e inveja. A cobiça e a inveja são verdadeiros venenos para o coração humano. Porque toda emoção, ela começa aqui e o coração não bombeia o sangue. Sim. Isso se espalha pelo corpo inteiro. Então, é uma maneira de contaminar a pessoa por completo, contamina os seus pensamentos. Então, o que se motiva aqui, vem para cá e é daqui que você realiza tudo na sua vida, todas as ações, as suas palavras, os seus sonhos. Então, a pessoa motivada pela cobiça do que é do próximo, que seja seus bens, a esposa, o marido, sei lá, qualquer coisa, né? Ela se toma de tal forma desses pensamentos negativos, de desejos ruins, né, que ela se assemelha ao próprio diabo. Porque o início da história dele, que a gente tem conhecimento, é que ele cobiçou o trono de Deus. Trazendo isso para hoje, né, é muito fácil para mim entender que quando a gente está ali nas redes sociais, o que é o Instagram? Rodando um feed, aquilo ali é um poço de coisas pra gente se sentir mal, porque ali, tudo não dá uma depressão? É lindo, meio que dá uma depressão. Fala, poxa vida, olha a vida dessa pessoa, só viaja, só tá em lugares lindos, olha o corpo dessa mulher, olha não sei o quê. Então, querendo ou não, esse simples pensamento te diminui um pouco. Sim, sempre você está se comparando. Sempre essa não necessariamente uma inveja, mas essa comparação. Mas não tem como. Não tem como. Por exemplo, eu vejo, sei lá, uma pessoa que eu sigo, que eu gosto, ela tá lá arrumada, maquiada, maravilhosa. Você tá todo o cabelo desgrenhado. Eu tô lavando louça. Entendeu? Você fala, nossa, será que eu não tinha que estar em tal lugar fazendo tal coisa? Por que eu não, né? E aí você se culpa. Até. Sim, você se culpa, se cobra, você se deprecia, né? Então, você vê como é tudo... São coisas sutis, né? Mas que estão presentes na vida todo dia. Todo mundo está exposto a isso, né? Esse eu acho que tá muito claro e tá muito atual esse mandamento aqui. Agora, Silvia, pra gente fechar isso e a gente poder fazer um apanhado geral, se você pudesse dar um resumo do que você acha, puxa, para a gente viver em conformidade ou viver mais próximo de uma coisa saudável aos olhos de Deus, ou mais próximo do que Ele quer para nós, o que você... Sabe qual é o principal? É você olhar para dentro de você. Porque a palavra fala que o reino está dentro de vós. Então, quando você olha para dentro, você busca Deus, o Criador, a energia de tudo. Sei lá qual é o nome, a vida. Quando você busca dentro de você, as respostas vêm. O que é um trabalho de um terapeuta, de um psicanalista? A pessoa pergunta e faz você falar, porque a resposta está dentro de você. Então, a resposta sempre está dentro. Só que a gente, com essa vida louca, agitada, você tende a procurar fora. Só que todas as respostas estão dentro. Sempre. Tá? A gente acha que está no externo, mas está bem sempre dentro do coração. Por que tem muita gente que não consegue ficar em silêncio? Fica sem falar, sem ouvir nada. Por quê? Porque o seu interior vai estar falando tanta coisa para você e você não quer ouvir. Só que
Você sabe o que você precisa. Os seus conflitos estão lá dentro para você resolver. Entendeu? Então, o que eu diria? Desacelera. Escuta mais dentro de você. Tenha momentos com você mesmo. E é aí que entra o momento da oração. Entendeu? Ore. Faz bem. Agradeça. Precisa. Agradece. Você sempre vai ter alguma coisa para agradecer. Sim, sem dúvida. O autoconhecimento. Resumindo. Autoconhecimento. Você olha para você. A resposta está tudo lá dentro. Como te achamos? Quem quer entender o seu trabalho, se aprofundar em estudos bíblicos, como que te encontra? Eu estou em algumas redes, né? Então eu estou no YouTube, meu canal é Silvia Biancalana, e lá eu posto diversos estudos mesmo, com apresentações, uma coisa mais longa, assim, para quem quer aprender. Eu estou no Instagram, @SilviaBiancalana, com materiais condensados, assim, para você conhecer lives e tudo mais. Eu tenho o meu portal, O Caminho do Discípulo, e dentro desse portal eu tenho várias áreas de treinamento, com aulas diversas para você assistir e aprender. Eu tenho a minha mentoria, tá bom? De introdução à Torá, entendeu? Introdução à lei, a instrução para a pessoa aprender a enxergar a lei, a enxergar as instruções de Deus em qualquer Bíblia. Não precisa saber hebraico, não precisa saber grego, nada. Na Bíblia que você tiver, eu mostro para você, porque é isso que ele deixou para nós. Né? Muito bem. Isso mesmo. Que prazer ter você comigo. Eu vou aqui te dar uns presentinhos, tá? Bom, esses são os cookies da Bruce Cooks. Sacolinha, tá? Esse aqui são produtos da Origine Brasil. Origine Brasil é uma indústria de produtos para autocuidado. Ai, delícia. Com insumos tudo da Amazônia. É uma coisa mais deliciosa que a Maravilhoso. outra. Entra no site deles, dá para comprar pelo Amazon, dá para comprar por um monte de lugar. É muito legal. Origine Brasil, obrigada pela parceria. Bruce Cooks, obrigada pela parceria. Silvia. Amei. Gostou? Ai, eu adoro isso. Bom, né? Bom, obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Fico muito feliz de você ter se inspirado no Conexão para iniciar o seu projeto. Conte sempre com a gente e essa porta está sempre aberta para você. Ai, muito obrigada para todo mundo que assistiu. Obrigada, gente. Um beijo e eu te vejo no próximo episódio. Tchau.